Eu quero convidar você para o tema desta noite, que é o nosso tema Acessando os Céus. Nós estamos aqui diretamente do altar do Templo das Nações, transmitindo esse culto para muitas pessoas que estão nos acompanhando agora. E o tema nesta noite é Acessando os Céus. E uma síntese sobre como devemos orar. É um tema muito importante, nós esses dias comentamos isso, e não tem como nós acessarmos os céus sem a oração. Eu gostaria que nós tivéssemos, queridos, e principalmente você que é novo na igreja, que está recém começando os seus passos na casa de Deus, na presença do Senhor, eu gostaria que você tivesse essa fome de aprender a orar, a falar com Deus. A pessoa, se ela não tomar o mate, as primeiras horas da manhã dá dor na cabeça. Tem pessoas, se não tomar um cafezinho preto, ficam tontos, sente mal, não é? Tem pessoas, se não tomar um traguinho de pinga, aquela cachaça bem forte, meu Deus, como é que é? Não sabe calibrar lenta. É mais ou menos isso, né? Para calibrar lenta tem que tomar uma pinga. Tem pessoas que não conseguem ficar com o celular 30% na bateria, já soam frio, ficam com calafrios. Tem pessoas que não conseguem ficar um dia se acessar as redes sociais. Por que nós não podemos fazer isso com Deus? Por que a gente deveria, por exemplo, se sentir mal quando a gente amanheceu o dia e entrou no automático e não paramos para falar com Deus? Se nós quisermos saber as novidades das pessoas, é só nós acessarmos as redes sociais. Nós vamos saber as novidades que as pessoas estão fazendo, que elas comem. Algumas até estão mentindo, né? Coloca ali umas comidas que nunca comeram na vida, mas tudo bem. Nos lugares que nunca foram na vida. Aí tira uma foto assim atrás, assim, está o Rio Sena, não é? O Rio Sena, lá em Paris, mas nunca esteve em Paris, mas coloca uma montagem ali, não é? As pessoas vão lá e colocam lá atrás o Louvre, mas nunca esteve no Louvre, tudo bem. Mas se a gente quiser mais ou menos ter uma ideia da vida das pessoas, é só acessar as redes sociais. Se você quer ter uma ideia acerca de Deus, se você quer saber sobre Deus, se você quiser garantir o seu futuro, acesse os céus, acesse a Deus. E como é que eu acesso os céus? É através da oração. E é isso que eu gostaria que nós trabalhássemos e tivéssemos essa fome. É como se nós deveríamos nos sentir mal se não tivermos um momento para falar com Deus, para falar com o Senhor. Digam amém. Eu quero convidar você para esse texto, o texto de Lucas capítulo 11. Vamos lá. Lucas capítulo 11, verso 1. Vamos ler esse texto, lá no Novo Testamento, no livro do Dr. Lucas, capítulo 11, e o verso 1. Vamos ler em nome do Senhor Jesus. Lucas 11, 1 diz. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Você vai ter Mateus, Marcos, aí depois Lucas. Eu vou ser breve porque eu quero dar um tempo para nós orarmos, passarmos pelo corredor dos milagres, e nós temos um tempo substancial de oração. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Esta é a palavra de Deus. Que coisa boa que os discípulos, eles viam Jesus orando. E eu acho que a gente precisa trabalhar para ser modelo das nossas falas, das nossas pregações. É complicado a gente falar sobre oração se não ora, a gente falar sobre filhos se não tem filhos,
Eu acho complicado isso. Algumas pessoas até podem falar, mas eu acho que genuinamente falta uma propriedade para tal, não é? Criar filhos não é criar sobrinhos, estar com um sobrinho no final de semana, não é a mesma coisa. Você até pode falar, mas eu gosto muito dessa coisa de ter propriedade. Jesus tinha propriedade para ensinar os seus discípulos, porque ele sempre estava orando, constantemente. Jesus estava orando, mesmo ele sendo Deus, ele precisava orar. Quando você vai ver na Bíblia, queridos, é impossível os homens de Deus e mulheres de Deus vencerem como venceram, se eles não caminhassem pela via da oração. E eu gostaria que nós, cada dia, trabalhássemos isso em nós. De verdade, é como eu disse a vocês agora há pouco, sabe, não tomou o café preto, fica tonto, tem que tomar um cafezinho preto, não é? Tem pessoas que já amanhecem o dia já com o mate. Eu acho muito interessante, nós temos um irmão nosso, alguns conhecem, o Marcondes, é um dos nossos diretores acadêmicos da teologia. Sempre no grupo ali da diretoria, amanhece o dia, ele coloca ali uma foto do mate, de um chimarrão bonito que ele prepara. Bom dia, cavalheiros, não sei o que, um bom mate. Ele amanhece o dia já com mate. Eu acho isso muito legal, sabe? Eu acho isso muito bacana. A minha hora de tomar mate, quando eu posso, é no final da tarde. Eu não gosto de tomar de manhã, eu prefiro no final do dia, à tardinha, quando Deus me dá uma oportunidade. Mas eu acho muito legal algumas pessoas que amanhecem o dia já com o mate. Meu sogro e minha sogra, eles muito cedo da manhã, 6 da manhã, já estão de pé, lá à beira do fogão, tomando um mate. Eu achei isso muito legal. Imagine nós então, amanhecer o dia na presença de Deus. Como não seria o nosso dia? Como não seria a nossa vida? Você olha os homens de Deus e mulheres de Deus, eles venceram, queridos. Não que os homens da Bíblia são melhores do que eu e você, são mais santos, são mais elevados, não isso, mas é óbvio, queridos, que eram homens que venceram, porque eles tinham constantemente esse desejo de acessar a presença de Deus. Eles estavam constantemente orando a Deus, buscando ao Senhor, e foi só assim que eles venceram. Como é que nós vamos vencer os dilemas que todos os dias se apresentam para nós? Como é que nós vamos conseguir isso? Onde é que está esse milagre? Está na nuvem. Onde é que você guarda as suas memórias? Vai chegar um momento que o HD não vai caber mais, então você guarda na nuvem. Não é isso? Existe essa nuvem espiritual, que é Deus, que é a sua glória. É de lá que você pode encontrar todas os caminhos, os mecanismos, para você conseguir vencendo dia após dia. Amado, chega um momento que o nosso intelecto trava, chega um momento que nós ficamos numa encruzilhada, e nós não sabemos por onde começar, como resolver a situação, e é nesses momentos que a gente precisa parar e orar e dizer: Senhor, agora é contigo, me ajuda, Senhor, me dá uma direção, me dá uma orientação, conduz os meus passos, e a partir daí, é certo que a direção Ele vai dar. Digam amém. Escute uma coisa, queridos, os discípulos, eles queriam aprender a orar. Eles viam Jesus orando, e eles achavam aquilo algo importantíssimo para a vida deles. É tão tal que depois os fariseus, em algum momento da caminhada de Jesus com os discípulos, vão dizer assim: os teus discípulos não jejumam? A gente não vê eles jejuando, orando muito, a gente vê ele mais com o Senhor comendo tal. Jesus vai dizer: enquanto eles estão com o noivo, até que não é preciso, mas vai chegar uma hora que o noivo vai ser tirado, e ali eles vão jejuar, ali eles vão orar. Enquanto eles estavam com Jesus ali, eles iam levando. Jesus estava ali em pessoa com eles. Jesus iria para o Pai depois, como foi? Aí os discípulos aprenderam com necessidades o caminho da oração e do jejum. E é tão tal que eles vão começar a caminhada deles ministerial pós Jesus orando.
Lá em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, orando, buscando a Deus. E aí você sabe o texto que é a descida ali do mover de Deus sobre eles, e a partir dali eles vão desenvolver o ministério sem Jesus. Eles começam com oração. Então veja que o caminho da oração é muito importante. Mas agora eu quero ler um texto para você. Como você não deve orar? Como eu e você não devemos orar? Eu quero convidá-lo para Mateus, capítulo 6. Vamos lá comigo. Para Mateus, capítulo 6. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo 6, versículo 5. Vamos lá. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5. Antes de lhes ensinar a acessar os céus, e de lá você obter as suas respostas, seus milagres, eu quero ensiná-lo como você não deve orar. Anote esses textos, querido, é muito importante que você anote isso, para você ir crescendo e aprendendo. Vamos lá então? Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Diga a misericórdia. Eu quero convidar você para pular um dos versos e ir comigo para o versículo 8. Vamos lá, pule comigo e vá para o versículo 8. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Como é que a gente não deve orar? A gente não deve orar para se aparecer, para se mostrar, figurando um falso acesso a Deus. A gente não deve orar para se mostrar, não deve orar para impressionar as pessoas. A gente não deve fazer isso. Jesus está dando o exemplo dos fariseus que iam para as praças para se aparecer. Isso não quer dizer que a gente não deve ir para a praça para cantar, para evangelizar, sabe, para levar a palavra de Deus. Não é isso. Agora, se nós formos para fazer o que quer que seja, para se aparecer, Deus não vai aceitar isso. Se você pegar a sua oferta e trouxer ao altar para mostrar para alguém, para mim, para qualquer pessoa, Deus não vai receber esse dinheiro. Se você vir para a igreja para cantar, pregar, fazer qualquer coisa para impressionar alguém, isso é tolice. Deus não aceita isso. A gente nunca deve orar para impressionar alguém, as pessoas que estão à nossa volta. Não precisa. A gente não precisa impressionar nem a Deus, porque Deus não se impressiona conosco. Deus já sabe o que nós vamos pedir. Digam amém. Então aprenda isso. Como é que você não deve orar? Eu não devo orar para querer impressionar as pessoas, para mostrar para as pessoas que eu sei orar, que eu tenho argumentos. Essa oração vai ser vazia. Nós não vamos entrar nos céus, acessar os céus de Deus, a presença de Deus genuína, aquela oração que a pessoa ora e olha para os lados. Eu não acredito nesse tipo de oração. Sabe que a pessoa, ela ora e não está conectada genuinamente com Deus. Ela ora para ver se as pessoas estão ali lhe observando. Isso não tem como. A gente deve, quando for orar, a gente deve orar pensando em exclusivamente acessar a Deus, acessar os céus, e aí será impossível não sermos alcançados por Deus. Amém? Pode aplaudir o Senhor com alegria. Agora eu quero então lhes mostrar como é que nós devemos orar. Mesmo em Mateus, siga aqui nesse texto de Mateus, mesmo no capítulo 6, vamos lá, no mesmo capítulo, vamos ler versículos 6 e 9, vamos lá, versículo 6, aqui mesmo em Mateus, capítulo 6, vamos ler versículo 6, olha que dica de Jesus: mas quando você orar,
vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. Olha que dica interessante. Vá comigo para o versículo 9. Nesse mesmo capítulo, versículo 9 diz: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Versículo 13: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não me diga se não é uma dica extraordinária esse texto. A gente deve orar. A primeira lição é entrar no quarto. Não quer dizer que você, para orar, tenha que estar exclusivamente sempre num quarto. Quando nós formos ler a Bíblia, tem coisas que não é literal, exatamente o que está ali. A Bíblia tem muitas linguagens para descrever um episódio, uma narrativa, uma situação. Tem muitas maneiras, forma figurada, simbólica e assim por diante. Não é que você sempre, todas as vezes para orar, tem que entrar no quarto e fechar a porta. Não é isso sempre. Isso quer dizer, isso está dizendo dessa coisa de intimidade com Deus. O quarto é um lugar de intimidade. Eu até lhe indico uma coisa, eu não sei, você que sabe, não é? A gente dá conselhos. Não deixe qualquer pessoa acessar o seu quarto. Não deixe qualquer pessoa. Isso fala de muita intimidade. Cuide disso. Você que sabe, né? Eu conheci um pastor. Eu quando o conheci, e eu preguei muitas vezes na igreja dele, eu achava muito estranho. A casa dele era um fucedo de gente. Ele morava do lado da igreja. Meus irmãos, assim, ó, era gente para todo lado na casa daquele homem. No quarto dele, na cama dele, era cheio de gente lá, jovens, irmãos da igreja, sentado na cama, nos banheiros. Sabe, às vezes que eu tive lá, que eu queria ir no banheiro, eu não podia ir, que sempre tinha uma pessoa. Que eu queria ir orar num lugar, não tinha, porque sempre tinha lá 3, 4 pessoas. E eu achava aquilo um fucedo. Digo, meu Deus do céu, esse homem, ou ele gosta muito disso, ou eu não sei o que ele faz. Eu achava aquilo muito estranho. A gente nunca tinha uma privacidade. Eu digo, meu Deus, tem gosto para tudo, não é? E eu dizia, no dia que eu morar perto da igreja, ou próximo à igreja, isso nunca vai acontecer, porque eu particularmente, eu gosto de muita privacidade. Eu nunca fui na casa do irmão, estou chegando aí, irmão. Eu tenho um pavor de gente assim. Como diz minha sogra, eu tenho um nojo. Não, eu não tenho um nojo, tá? Só estou reproduzindo a linguagem da minha sogra. Eu acho muito engraçado o jeito dela. A menos que você tenha extrema intimidade. Extrema intimidade. Você tem uma ideia para mim, na minha sogra, a gente tem sagrado de ir lá domingo. Não me chame para almoçar domingo porque, na sua casa, que não vou. Não é sagrado, minha sogra, a não ser quando tem encontro e reencontro. Todo domingo. Fora, qualquer dia da semana que eu vou lá, eu ligo e digo, dona Irma, posso ir aí? Que isso? Mas não, a senhora está em casa, posso ir, não estou lhe perturbando. Não, capaz, não precisa fazer isso. Eu acho muito estranho quem é muito invasivo, sabe? Às vezes algumas pessoas na igreja, elas estão em algumas situações, a gente pergunta, como é que você está? Tudo bem, sabe? Mas se a pessoa não se abrir mais, a gente tem medo de interferir na vida da pessoa. Porque eu particularmente não gosto que mexa na minha. Então a gente respeita o limite do outro, quando você tem as suas suposições, não é? Fico com a minha sogra, eu digo, eu posso ir aí, sabe? Posso ir aí? Claro, você vai estar em casa, está a orar, não vou lhe incomodar. Não sei. Cada um, né? E engraçado que em São Paulo, uma época, eu morei em cima da igreja. Aí Deus me deu a oportunidade, eu fui morar em cima da igreja. Você sabe que
por 2 anos fiquei lá com aquela igreja, naquele lugar com os irmãos. Graças a Deus eu nunca tive uma invasão de um irmão assim. Chegar assim para o meio-dia, e vim almoçar, pastor. Capaz, graças a Deus, nunca tive assim. Na segunda-feira, que era a minha folga, como é até hoje, os jovens ensaiavam assim, ó, baixinho. Eu não escutava da minha casa. Eu achava aquilo extraordinário. Achava eles muito educados. Primeira coisa, quando eu mudei para cima, eu fiz uma reunião com toda a membresia e disse: meus irmãos, eu amo vocês, mas vocês me conhecem como pastor de vocês. Nunca tive problema, graças a Deus por isso. Eu achava aquela casa daquele pastor muito bagunçada, principalmente o quarto do casal. As pessoas mexiam nas prateleiras, mexiam nos armários. Meu Deus do céu, nos guarda-roupa deles. Olha, eu achava aquilo muito ruim. O quarto fala de intimidade. Isso quer dizer que o momento da oração é o nosso momento de intimidade com Deus. Irmão, você que sabe, não é? Você que diz: não, mas eu gosto do fucedo. Amém, continue assim, querido. Um dia vai dar um pepino, mas tudo bem, vai firme. Vai firme. Um dia vai dar uma função, mistura muita coisa, vai dar um caldo. Mas quem gosta disso, tudo bem, não é? Nunca vou esquecer um dia que eu disse para uma liderança, eu disse: gente, ó, tá. Aí um disse: capaz, pastor, na minha casa não tem hora para sair. Eu digo: bom, na minha casa tem, não passa de 11h30. Porque na casa dos outros eu não passo de 11h30, Deus o livre. E aí, não, na minha casa eu gosto, a gente não tem hora. Depois a pessoa veio e disse: pastor, Deus, não aguento mais. As pessoas chegam em casa, se abancam, é 1h, 2h, estão lá papeando. Eu digo: que bênção. Você disse que gostava do fucedo, agora aguente. É isso aí, diga misericórdia. Muito bem, queridos, esse quarto fala dessa intimidade que nós precisamos ter com Deus. Sabe, amados, quando você chegar aqui, é como se você imaginasse que está só você e Deus na sua intimidade. Mesmo que alguém ouça a tua oração, se a pessoa tiver algum tipo de pré-julgamento, deixe ela. A sua conversa é com Deus, é com o Senhor. Olha, eu lhe aconselho, se esses dias uma pessoa me disse: pastor, às vezes eu tenho vergonha. Um tempo desse eu preguei, falei mais ou menos sobre isso, da oração, tal, de uma maneira, e falei disso, da pessoa não ter vergonha. Ele disse: pastor, às vezes me dá aquela vontade de chorar. Mas eu fico pensando, o que não vão pensar de mim? Eu digo: meu irmão, para com isso. O que vão dizer, pastor, esse homem velho chorando? Eu digo: você não precisa ter que explicar. Imagina se a gente fosse explicar tudo da nossa vida para os outros, o que não vai ser? Eu digo: meu irmão, às vezes a gente se trava na presença de Deus e deixa de desfrutar daquilo que Deus tem para nós, porque a gente pensa que o outro vai pensar. Não importa isso. Não tem até uma canção que diz: não me importa o que pensam de mim? Não tem uma música assim? Como é que é? Não, o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Sabe, querido, quando você estiver no seu momento de oração, pense assim, ó, é a sua intimidade com Deus. É esse momento prazeroso que você deve estar na presença de Deus. Não pode ser com pressa, não pode ser olhando para um relógio, não pode ser corrido. Esse momento de prazer, de intimidade com Deus, não pode ser aquela coisa assim, ó, eu vou ter que sair já, Senhor, estou aqui. Não, querido. A gente até pode orar no meio da correria, ok. Mas é bom a gente separar alguns momentos para nós termos a nossa intimidade com Deus. Aprenda isso. O quarto fala dessa intimidade muito, muito pessoal. Depois disso, quando você for orar, você ore em nome de Jesus. Sempre comece a sua oração orando em nome de Jesus ao Pai. Quando você começar a orar, diga: oh meu Deus, oh amado Senhor, em nome de Jesus, eu entro na tua presença agora. Oh Deus Todo-Poderoso, oh Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, eu oro agora, eu entro na sua presença agora. Embora, claro, queridos, se você tem essa intimidade com Deus, e como tem com uma pessoa,
é claro que a gente não deve ter formalidades com Deus. É claro, imagine Deus, a pessoa mais íntima que você pode ter à sua volta hoje, um amigo, um parceiro, que você não tem frescura com essa pessoa, que você pode errar o português, que você pode brincar, dizer alguma coisa que comumente, se você dissesse para outro público, iriam chamar você de carnal, iriam chamar você de que você não é espiritual, que linguagem é essa? Sabe, quando você realmente tem alguém parceiro, você fica à vontade para ser o que você realmente é, para ser o que realmente eu sou. Isso é muito bom, mas embora a gente tenha essa intimidade com Deus, escute uma coisa, quando você acessar a Deus, acesse Ele no nome de Jesus. O nome de Jesus é a autoridade que lhe autoriza, que lhe outorga a você permanecer na presença de Deus. É a autoridade do nome de Jesus que lhe assegura que a sua oração chegará aos céus. Você pode aplaudir o Senhor? Eu quero convidar você para fazer isso. Então, quando você orar, comece a sua oração em nome de Jesus. Esse é um nome poderoso. É como se você fosse mandar na venda, mandar o seu filho na venda, sua filha na venda, lá no mercado, seja onde for, numa loja, e diga assim: olha, vai lá e diz que fulana de tal, que é você, pode usar meu nome, e que eu quero pegar isso, isso e aquilo. Você tem tanto crédito que não tem dinheiro, mas o seu nome, pronto, já está dito. É isso aí. Por nós mesmos, nós não temos créditos diante de Deus. Não, queridos. Sabe, tem pessoas que olham e dizem: Senhor, se eu tenho crédito contigo. Mas nós não temos crédito nada com Deus. Nós não, queridos. A vida com Deus não é essa coisa de uma poupança espiritual, que você vai acumulando créditos, porque todo dia nós vamos perdendo os créditos. Se nós temos alguns, se a gente supõe ter algum, a gente amanhece o dia e já perde todos eles numa botada. Quem tem o crédito é o nome que está acima de todo nome, o nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você orar, ore em nome de Jesus. Quando você orar, ore em nome de Jesus. Senhor, eu não tenho. Senhor, eu não posso. Eu não sei nem falar direito. Eu não sei nem como chegar na tua presença. Mas em nome de Jesus, eu chego agora. Em nome de Jesus, eu chego agora, Senhor. E quando você orar, ore em nome de Jesus ao Pai. Agora eu falo igual o Henrique Cristo: ó Pai. Quando você falar com o Pai, você entendeu? Ore ao Pai. Quando você se dirige em nome de Jesus, você ora em nome de Jesus, se dirigindo ao Pai. Sabe o que isso quer dizer? Isso fala novamente de proximidade. Irmãos, eu como pai, eu conheço as minhas filhas muito bem. Olha, muito bem. Eu conheço as minhas filhas, a respiração delas. Você me acredita nisso? Rapaz, eu conheço. As duas são muito diferentes uma da outra. Eu conheço elas assim, ó, no caminhado delas. Olha, no caminhado delas eu já sei se estão bem, se não estão. Ela não precisa nem abrir a boca. Olha, como elas caminham, eu já sei se elas estão bem ou não. Que coisa engraçada. Tem pai que não observa os filhos, mas eu sou um pai muito presente, graças a Deus por isso. Eu conheço as minhas filhas na respiração delas. Quando elas estão nervosas, ou estão preocupadas, ou estão inquietas, eu sei na respiração, no nível de respiração. Às vezes eu brincando, eu toco nela assim, aqui ou no pulso, digo: está nervosa, né? Lá vem o pai com as teorias dele. Mas tá, não tá? Tô, pai, vai ter uma prova, não sei o quê. Eu digo: claro. Como é que o senhor sabe? Eu digo: vocês saíram da minha coxa. Capaz que eu não conheço vocês. Eu conheço elas no caminhar. Gente, olha, eu gosto muito de cachorro. Já contei para vocês várias vezes dos nossos que nós temos lá em casa. Rapaz, os nossos animais, eles são muito espertos. E animal é muito esperto.
Nós temos uma lá dentro de casa que é a lua. Eu fico encantado com esses bichos. Gente, eles não falam, não é? Mas os cachorros, eles pedem as coisas para a gente, que a gente sabe o que eles querem. Como é que é uma coisa dessa? Esse dia eu estava em algum lugar e a lua veio e fez assim na minha perna e se dirigiu para a pia. Eu digo, aqui é água. Que coisa engraçada. E aí eu peguei ela e levei para a pia, tomou água. Meu Deus do céu, como é que pode, não é? Eles faltam falar. Olha, nós seres humanos, nós entendemos a linguagem dos animais, eles faltam falar. A gente entende eles não falam, mas eles expressam e nós entendemos. Isso é uma coisa muito interessante. Você imagina Deus, é por isso que a Bíblia diz que mesmo antes que a palavra venha à nossa mente, à nossa boca, Deus já sabe. Porque Deus nos conhece. Deus conhece a nossa vida. Muito antes, olha, você pega uma criança que não ainda aprendeu a desenvolver a linguagem. Ela babuceia, faz barulho. Você sabe que se está com sono, se está cansado, as mulheres mais ainda, sabem que está na hora de mamar, que está na hora que está estressado, está cansado. O filho não disse, eu estou com fome. Mas ele faz um barulho que a mãe entende que está com fome, que está estressado, que está cansado. Olha que coisa interessante isso. Se nós, seres humanos, nós entendemos como demonstram os animais, como seres humanos entendemos outros seres humanos que não falam, mas a gente consegue fazer uma leitura da sua necessidade. Agora você imagine o pai. Esse pai perfeito, não é o suposto, é esse pai perfeito que conhece. Imagine ele então, ele conhece você. Muito antes que palavra venha à sua boca, ele sabe. É por isso que Deus não se impressiona com a nossa oração. Nós não precisamos chegar para Ele com palavras bonitas. Oh Senhor, magnânimo, excelso, extraordinário. A gente até pode orar, mas Ele não precisa disso. Ele sabe de você, Ele conhece você. Mas isso não isenta da gente se expressar para Ele. Quando você orar, repito, ore em nome de Jesus e ore ao Pai. Se dirija ao Pai. Eu não sei qual foi a sua experiência com o seu pai, se foi ruim ou boa. Quando a gente às vezes fala de pai, algumas pessoas projetam já o seu pai, e conforme foi a experiência do pai, eles se abrem ou têm resistência, eles abraçam ou têm a repulsa. Mas independentemente da sua experiência paterna que você tenha tido, com Deus é diferente. Porque Deus é esse Deus amoroso, que está de braços abertos para receber a sua oração, o seu pedido, o seu clamor. Digam amém. Digam amém. Em outro momento eu quero escrever melhor essa oração do Pai Nosso. Não hoje, não agora, mas em outro momento. Eu quero convidá-lo para Lucas, capítulo 8, por favor, versículo 40. Em outro momento, provavelmente semana que vem, eu quero descrever melhor essa oração do Pai Nosso. Lucas 8, verso 40, por favor. Querido, eu quero convidar você para na sua casa, você ler com calma esse capítulo 8 de Lucas. É um capítulo extraordinário. Viu, queridos? Depois na sua casa, leia bem. Porque ele é um capítulo muito dinâmico. Você faz a leitura dele e quando você vê, você terminou esse capítulo, porque ele é muito dinâmico. É um após o outro as maravilhas de Jesus. Jesus está com uma multidão, ele acalma a tempestade, ele cura, ele liberta o endemoniado, ele vai curando a filha de Jairo. É uma coisa dinâmica esse capítulo. Ele é maravilhoso para ler, tá?
na sua casa depois, leia todo o capítulo. Capítulo 8, verso 40. Quando Jesus voltou, deixa eu voltar aqui porque me perdi aqui. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Vamos seguir. 41. Então um homem chamado Jairo, príncipe, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos seus pés, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava morta. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos que havia sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Digam amém. Olha que narrativa rápida de a gente ler. Quando nós vamos acessar os céus, a gente precisa acessar os céus com humildade. A Bíblia diz, queridos, que os humildes herdarão a terra. Toda pessoa que ela trilha pelo caminho da humildade, ela sempre vai encontrar êxito. Eu não sei você, mas se uma pessoa quiser algo de mim e chegar batendo o pé, meu Deus do céu, comprou uma briga comigo, mas nunca vai me acessar. As minhas meninas, elas são muito espertas. Elas chegam para mim, parecem umas gatinhas, aí elas me enrolam e dá um cheirinho aqui, eu digo, vocês são malandras, né, guria? E dá um cheirinho aqui, se enrosca, parece umas gatinhas assim, aí vem o golpe. Aquele iPhone, digo, Jesus, só uma malandragem, entendeu? Esperta, capaz, elas aprenderam cedo. Se chegar e dizer, eu quero, sabe aquelas adolescentes mimadas? Graças a Deus que elas passaram dessa fase, nunca tiveram essa fase, graças a Deus. Aprenderam cedo isso. Birrar comigo, capaz, bater o pé, capaz. Quem me conhece sabe que só piora a coisa, só piora. Quer ganhar, vai com calma, né? Vai com humildade. Eu estou aqui porque eu mereço. Que merece? Eu estou aqui porque eu sou membro dessa igreja desde o começo, eu quero ser. Não, capaz que vai chegar assim. Nem chega assim. Não tem como. Queridos, para nós chegarmos diante de Deus, olha, é humildade. Seja o que for, queridos. Isso é uma coisa muito interessante. Às vezes as pessoas chegam, eu quero ser atendido porque eu sou. Não é assim. Eu quero um lugar nessa igreja porque eu sou desde o começo. Não, meu irmão, vá com calma, não é assim. Ninguém aqui é dono das cadeiras da igreja. Capaz. Todo mundo aqui é igual na igreja. Porque eu não tem porquê. Deus o livre, não vamos para esse caminho. Não vai conseguir nada. Se a gente humano tem essas manias de ser, você imagina então com Deus. Você sabe quem é que chega na presença de Jesus para pedir um milagre? É um príncipe da sinagoga, um dos homens mais importantes da sinagoga. Sabe, queridos, quando nós temos um problema mesmo, de verdade, a gente se desarma. Quando a gente não tem, a gente se arma e acha um pretexto para brigar. Quando a gente tem um problema que é mesmo uma bomba, uma coisa complicada, a gente se desarma. Não tem frescura. Agora quando não tem, aí a gente se canta de galo. Esse homem tinha o pior pepino da sua vida, a sua única filha morta. O que mais lhe interessava? O título. Quem ele era, capaz. Ele precisava de Jesus. Olha que interessante isso. Mesmo que ele quisesse ali dar um carteiraço, sabe? Dar um carteiraço com Jesus, dizer, Jesus, eu sou um príncipe da sinagoga, eu posso vetar o senhor de entrar lá para dar uma palavra. Se eu não quiser, o senhor não entra lá para ministrar alguma coisa, porque Jesus ia na sinagoga, mas a sua necessidade foi maior. Sabe o que é isso, queridos? Isso é muito interessante. Quando você de verdade tem uma necessidade, a gente se desarma e dá um jeito. Quando a gente não tem, quando uma pessoa realmente quer um atendimento,
ela fica esperando o atendimento. Quando uma pessoa quer uma oração mesmo, ela fica. As pessoas ficam 3 horas no consultório, esperando o médico, estão pagando e ficam lá. E na igreja não querem algumas coisas nesse sentido. Não, eu não espero o pastor. Acho engraçado, né? Sabe, queridos, se a pessoa tem mesmo um problema, ele vai esperar, porque ele quer a solução. Eu gosto muito da passagem bíblica, queridos, dessa mulher cananeia que chega para Jesus e diz: Senhor, olha a minha filha está lá perturbada, opera um milagre na vida dela. Jesus diz: você não é judia, primeiro os filhos de Israel, eu não posso tirar da mesa dos senhores e dar para os cachorros. Essa mulher quer tanto milagre, essa mãe é uma mãe desesperada, está disposta a tudo. É dessa maneira, queridos, que nós precisamos chegar na presença de Deus, sem vaidades, sem orgulhos, sem preconceitos. Dizer: Senhor, eu sou podre mesmo, eu tenho meus pecados, minhas falhas, eu não sei nem falar contigo, mas olha para mim, Senhor. De verdade, Pai, eu quero acertar. Eu já errei muito nessa vida, eu já bati cabeça muito, me ajuda, Jesus. Não chegar a dizer: é o seguinte, Senhor, né? É porque é o seguinte, ou o Senhor me dá, eu não creio mais em Ti. Que conversa é essa? Ou o Senhor opera na minha vida, ou então eu não acredito mais no Senhor. Que evangelho é esse que estão ensinando por aí assim, queridos? Essa mulher vai dizer: Senhor, mas até os cachorros, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Eu quero convidar você para se você quiser acessar os céus, chegue com humildade. Lembra de 2 homens orando. Jesus vai dizer: o fariseu levantava a cabeça e dizia: Senhor, eu não sou pecador. Eu imagino essa oração louca. Eu não sou como esse pecador aí, esse publicano aí, Senhor. Eu dou dízimo, eu oferto, eu ajudo os pobres. Sabe o que ele estava dizendo? Eu sou muito bom, eu mereço ter acesso ao Senhor. Gente, a gente não chega diante de Deus assim. Jesus vai dizer que o publicano batia no peito e dizia: Senhor, eu não mereço. Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu não sou tão bom. Sabe, amados, às vezes nós queremos dar uma de bom para com Deus, aí por isso que as coisas se amarram no nosso caminho, porque a gente acha que é dono do nosso nariz, a gente é dono do nosso dinheiro, a gente é dono da nossa vida, porque a gente manda em casa, a mulher manda no marido, o marido manda na mulher, a gente manda nos filhos, a gente manda nos empregados. Ok, isso até pode ser possível, as instâncias humanas, não é? Mas quando a gente chega diante de Deus, ninguém manda em Deus. Você entendeu? Ninguém coloca Deus na parede, como ensina esse evangelho raso por aí. Ou você coloca, ou você chega para Deus e diz: Deus, ou o Senhor me muda, ou então eu não quero mais o Senhor, ou não. Não, queridos. A gente chega diante de Deus pedindo misericórdia. Misericórdia era o último pedido de um condenado para com o seu acusador ali, o seu juiz. A última palavra era a palavra de misericórdia, que poderia salvar. Às vezes a gente fala misericórdia sem dar sentido a essa palavra, que é tão poderosa. Misericórdia, Senhor. Você está condenado, está ali o veredito, é morte. Aí o condenado diz: misericórdia, Senhor. Aquela palavra poderia salvá-lo. É isso, a gente deve chegar diante de Deus com toda a humildade, sem título, sem vaidade. Senhor, eu sou empresário. Senhor, eu sou pastor. Senhor, eu sou filósofo, eu sou teólogo. A gente não é nada diante de Deus. Nós somos carentes do seu amor, da sua bondade, do seu favor e da sua misericórdia. É isso. Eu quero convidar você, homem, mulher, jovem, adolescente que aqui está, a aprender a chegar diante de Deus com toda a humildade. Esse homem é príncipe na sinagoga, é um dos principais, e diz: Senhor, minha filha está morta, minha filha está muito doente. Algumas versões vai dizer que ela estava doente.
que ela estava muito doente. Depois que outras versões vai dizer que ela estava doente e morreu. E alguém chega e diz: não incomoda mais o mestre, porque ela já morreu. E mesmo assim, Jesus vai na casa dele, porque viu nele humildade. As pessoas que mais acessam a Deus são as pessoas que aprendem o caminho de acessar a Ele com humildade. Acesse a Ele assim, querido. Não tenha nenhum receio de falar as suas necessidades para Ele. Tudo que você quiser vai estar na sua nuvem de glória, vai estar na sua presença. Acesse a Deus com muita humildade e Ele vai alcançar você. Digam amém. Se coloque em pé, eu vou orar por você. Semana que vem eu sigo nessa palavra em nome do Senhor Jesus.